gravação das últimas reuniões, eu vou pôr no grupo de WhatsApp. Eu vou te acrescentar nesse grupo, viu, Ana? Que acho que eu ainda não te pus lá, tá? Que daí você recebe as notícias todas, certo? Já Então, começamos. gente, maravilha. Boa tarde a todos, todas, e estamos aqui em mais uma reunião do nosso grupo de projetos interdisciplinares em ensino, né? Em educação. E o tema que eu quis trazer hoje é esse tema candente mesmo, que tá, da ciência e diversidade, né? E a proposta aqui é trazer outras visões, e uma especial, que é da Naomi Oreskes, né? Que vai trabalhar com uma coisa que eu acredito muito, que é assim, diversidade é fundamental para a ciência. Para você ter uma ciência forte, uma ciência, um consenso bem estabelecido, tá? E aí ela traz também uma coisa que eu acho importante, né? O que nos une na diversidade, né? E aí vai para uma questão mesmo conceitual, né? Porque a gente também, a gente reconhece a diversidade, mas tem que ver, não pode ficar um pedacinho que não fala com o outro, né? Como que faz? A gente, em sociedade, ir para fazer ciência, tem que articular. E ela traz uma visão que eu acho muito interessante, né? A Naomi Oreskes, ela é geóloga de formação, né? Chegou a trabalhar em empresa de geologia, fazendo prospecção de minerais, né? Então, ela tem essa experiência na ciência e depois vai para a história da ciência, né? Ela trabalha especialmente com a questão das mudanças climáticas, né? Então, com história do conceito de mudança climática, né? E como onde que aparece então essa preocupação, né? Ela vai por aí. E ela tem ela é de Harvard, né? Mas já esteve também em outras universidades, né? Ela tem uma carreira aí bastante interessante com muitas produções, né? E a preocupação, ela tem uma preocupação muito grande, assim, com a questão do, ah, da visão pública da ciência, vamos dizer assim, sabe? As pessoas pensam em ciência e tecnologia, e ela escreve esse livro aí que eu vou falar sobre ele, né? Por que acreditar na ciência, chama, né? Exatamente no período que começa a ser detectado o negacionismo, né? Então, por que as pessoas vão negar? Só que ela tem uma outra experiência, depois eu vou entrar aqui nos slides, mostrar com datas, o livro anterior dela, que fez assim muito sucesso, chama Mercadores da Dúvida, né? O que acontece? Ela se interessou exatamente por esse tema do consenso científico, tá? É um tema epistemológico, conceitual, né? E ela foi fazer um levantamento sobre quantos artigos concordavam com as visões sobre o aquecimento global, quantos não, e viu que tinha um consenso. Aí começaram a ir atrás dela, o pessoal da indústria do petróleo, né? Criticando o estudo dela, né? E ela foi em frente, trabalhou com esse do clima, trabalhou com a questão da indústria do tabaco, né? E ela com outro autor, que ela escreve sempre com ele esses livros mais de maior fôlego, né? E ela viu que desde da questão da indústria do tabaco, que tinha gente questionando. E daí ela foi ver, era um grupo de cientistas mesmo, pessoa da ciência, tá? Que estavam trazendo, né, utilizando o próprio clima da ciência, que é um clima de debate de ideias, né, para colocar dúvidas naqueles consensos, né? Isso aí, esse tipo de artimanha, de estratégia, a gente viu muito bem na pandemia. Lembra o negócio da cloroquina? Ah, porque olha, tem experiência lá em Cerro Queimado, lá que cloroquina funcionou, então tem que duvidar esse negócio de vacina, tem que duvidar, né?
Então é uma coisa assim que é uma prática, né? Que a gente percebe mesmo entre os negacionistas. E o pior de tudo isso, que esses cientistas eram financiados pela indústria do tabaco. E o que ela percebeu? Que depois esses mesmos vão aparecer com as mesmas estratégias no negacionismo do aquecimento global, né? Então, é realmente uma coisa muito séria que ela vai apontar e que mostra a nossa responsabilidade enquanto pessoas da ciência ou de divulgação de ciência, que está estudando, e não estou falando só das ciências naturais, mas das ciências humanas também, né, das ciências sociais e por aí afora, essa responsabilidade da gente entender, né? Para como que a gente legitima esses conhecimentos que- e como que, não, que a gente vai combater esse negacionismo. Então, ela vai dessa preocupação, né? Eu vou falar aqui, então, vou começar a falar um pouquinho sobre as ideias sobre ciência, né? Algumas ideias sobre ciência, porque por uma preocupação pessoal também, tá? Que eu acho que a Annelise, por exemplo, vai até dividir essa preocupação comigo. Quando na segunda-feira mesmo, segunda passada, eu assisti uma live de um professor falando sobre epistemologia e ensino de ciência, né? Aí, quem entende por epistemologia, eu não entendi, é diferente, né, o que o pessoal do ensino entende por epistemologia do que a gente entende, o historiador da ciência, o epistemólogo, e aqui, ó, a gente está com o professor Zé Luiz, nosso coordenador, mas a área dele é epistemologia, né? Então, é uma coisa diferente, né, que a gente entende. E eles vão falar de epistemologias, assim, que, sabe, são sempre as mesmas, né? Sempre aquele pessoal lá que eles vão lembrar, então falam um pouco do Bachelard, falam um pouco do Popper, aí vai falar do Kuhn, né? Aí acaba a história. No Kuhn aí parece que resolve tudo, certo? E tem outras discussões, né? Então como que a gente vai trazer essas outras discussões? Com um enfoque também que é social, né? Porque o viés que se coloca é muito interno, assim, muito no pensamento, né? Então, que eles vão trabalhar o conceito, mas o que é esse conceito? Então, daí vai fazer aquelas ligações sem prestar atenção e sem chamar atenção, né? Que a ciência é uma construção coletiva e social, né? Não existe a. E isso aí é o Kuhn mesmo que coloca, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, eu vou passar alguns slides só para eu organizar aqui os meus pensamentos, né? Mas antes disso, eu vou ver se o Zé Luiz quer dar uma palavra de boas-vindas. Se ele não puder ficar também, já se despede, né? Então, ó, liga o som. Abriu, estava devagarzinho. Não, Helena, só desejar boa reunião. Eu vou tentar, se eu não ficar aparecendo o tempo todo, eu vou estar ouvindo. E parabéns aí pelo grupo que está bombando. Hoje de manhã, Helena, só rapidinho, me convidaram para fazer um pequeno depoimento sobre a Fundasp 80 anos, né? Hum, Selecionaram alguns colaboradores da Fundasp. E eu, obviamente, falei do Lumen, falei do teu trabalho, de cada grupo, e acho que a gente está bem na fita, né? A Camila acabou de mostrar que vai ter um evento justo no sábado, né, Camila? Mas não faz hum. mal. Que é uma celebração dos 80 anos. Como é que chama? Tem que ser no sábado, Lê, na Universidade Católica. É Não é no que sábado, sábado, né? sábado é o Shabat, né? Que eu tenho um monte de Pois é, atividade. o dia de repouso, o dia sagrado dos católicos é o domingo, né? Então, No sábado eles vão estar em atividade. Mas eu vou dar um pulo lá. Enfim, a tá. gente está. Eu acho que o trabalho, particularmente teu, está bem é, entrosando, né? Quer dizer, É, começando a render muitos frutos. Boa reunião, eu vou estar aqui é. acompanhando. Beleza, Parabéns. então. Muito bem. Chegou a Karina também. Boa tarde, Karina.
Então, gente, eu vou colocar aqui alguns slides, né, só para me ajudar a ter uma sequência, assim, né, senão eu vou começo a falar e daí fica muito desorganizado, só para organizar a apresentação, né, e debater as ideias. Mas antes, eu acho que eu vou colocar o videozinho da Naomi Oreskes, tá? Vou colocar ele até numa velocidade de 1,5 para ser mais rápido, mas aí dá para todo mundo se inteirar, quem não teve oportunidade de assistir. Então, eu vou lá compartilhar, o que que eu tenho que compartilhar? Tá, eu vou por compartilhar tela, porque aí não tem erro. Ó, aí vocês já estão vendo, né? O videozinho. Vou silenciar o celular aqui. Bom, então eu vou pôr aqui no um e-mail aqui para ser um pouquinho mais rápido. Ah, peraí. Vou parar. Porque eu não pus para compartilhar o som também, tá? Então eu Tá vou. sem som, Lena. É, tem que pôr, tem aqui um negócio aqui no compartilhar. Incluir som, ó, isso aqui que faltou, certo? Então agora. É? But better. This past year, we've all been grappling with issues of the challenge of diversity, equity, and inclusion. And in science in particular, we faced profound challenges. Now, before talking about the difficulty, I think it is worth looking back to acknowledge that in many professions and institutions, we've made enormous progress. The advancement of women in professional fields provides some historical examples and context. If we look at medicine in the 19th century, in the United States, there were actually separate medical colleges for women. So America practiced a kind of apartheid, a separate and unequal medical education for women. And this was justified, allegedly scientifically, on the basis that women were simply unable to withstand the physical rigors of a tough medical education. If we look at law, we see a similar pattern. Law schools didn't have separate law schools. They just generally excluded them. For most of the 19th and early 20th century, women were excluded from most top law schools, or if they were included, they were marginalized. Everyone is familiar with the career of Ruth Bader Ginsburg, who made it all the way to the US Supreme Court. This photograph shows Ruth Bader Ginsburg with her Harvard Law Review group in 1957-58. Ginsburg was one of only 2 women in that group, and you can see in this photograph that they are literally marginalized. The women are physically put at the margins of the photograph. Now, that was in the 1950s. Today, things are much better. Women now make up more than 50% of the students in top law schools across the country, and the same is true in medical schools as well. If we look at politics, we also see a pattern of really tremendous progress. In the 19th century, there were no women in the US Congress, and in the 20th century, the first woman elected to Congress was Representative Jeanette Rankin, who for most of her career was the only woman to serve in the House of Representatives. The situation in the Senate was not much better. For most of the early 20th century, there was only 1 or 2 women in the Senate, and typically they were appointed upon the death of either their husband or their father. Hattie Caraway was the first woman appointed in such a way to actually run in her own regard. And when she did run after having been initially elected, people criticized her tremendously. The expectation was that she was supposed to simply step down. And so she said, the time has passed when a woman should be placed in a position and kept there only while someone else is being groomed for the job. Jeanette Rankin, looking back on her career, said, if I had my life to do over, I would do it all again, but this time I would be nastier. If we look at the big picture of Congress, we see a huge change starting around the 1990s, where suddenly there's an enormous increase in the representation of women. And we can see this in these photographs here. The upper photographs is Lyndon Baines Johnson with the 90th Congress. You can see it's all men, almost entirely in black and gray suits. But when we get to the 116th Congress, now we have many women bringing not just their talents and diversity, but much more colorful and fun clothing as well. Now today, few people would openly argue against diversity in political representation, but there's still a lot of resistance to purposefully expanding diversity in science. The 2 main arguments that are generally used to support diversity and inclusion in the scientific workplace are fairness and talent. People acknowledge that it's simply not fair to exclude talented people from opportunity, and it's grossly unfair to subject them to harassment, discrimination, or a hostile workplace. If we exclude people on the basis of race, gender, or other demographic criteria, we also lose talent, and so science suffers. And in my experience, those 2 arguments are generally broadly accepted. But these arguments sit in tension with something else going on.
Many people in science do argue against purposeful diversity because of what they call their commitment to excellence. Most scientists believe that science is a meritocracy, that the best man wins. But unfortunately, this is generally literally true. The best man wins, but that might not be the best person. They see the goal of inclusion and diversity, therefore, in tension or at odds with the goal of excellence. They perceive a tension between attempts to make science more inclusive and the necessity of maintaining the highest intellectual standards. And for many people in science, the latter trumps the former. This is reflected in reports like this one, Pursuing Excellence on a Foundation of Inclusion, that was issued by my own university, Harvard, which is clearly trying to reassure the Harvard community that we can pursue inclusion without sacrificing excellence. In other words, acknowledging this idea that there's a tension between the two. But I want to argue today that this framing has the problem backwards, that it's not just that we can pursue diversity without sacrificing excellence, it's that we cannot have scientific excellence without diversity. So how do I support that claim? Well, first, let's talk about the goal of science. What is the goal of science? The answer? To find out truths about the natural world. How do scientists do that? Well, not the scientific method. As I've argued in my books and in my previous TED Talk, there is no one scientific method. But what all scientists have in common is that they collect evidence in the field, in the laboratory, in clinical trials, through animal studies, by building models. And then this evidence is vetted. All scientific disciplines have processes for vetting claims in workshops, conferences, informal colleague review, formal peer review, the continued evaluation of work in practice, and sometimes where necessary, retraction. Scientific claims are subject to tough critical scrutiny. You have to be thick-skinned to be a scientist. The process is not always fun, but it is essential for two reasons. The process of critical vetting weeds out faulty or unsupported claims, and through discussion and criticism, claims are modified and knowledge emerges. Knowledge is established. The philosopher of science, Helen Longino, calls this transformative interrogation. Interrogation because it's tough, but transformative because what survives is typically not the same as what was at the starting point. Scientists adjust their claims in light of critical scrutiny. Sometimes they go back and collect more or different data. Sometimes they conclude that the original idea was no good and they have to start all over again. What we call scientific facts are claims that have withstood this scrutiny. So how does that bring us to diversity? Well, to understand why diversity is crucial for the success of this scientific process, we have to say something about objectivity. Now, many people think that science works because scientists are objective. And certainly it's true that all good scientists try as much as possible to be objective. We can say that objectivity is what philosophers call a regulative ideal, something that we aspire to. Now, most people think of objectivity as a characteristic that inheres in the individual. So we might say things like, I am objective, she is not objective, or a good scientist is objective. Typical definitions of objectivity insist that it's based on observation, but not influenced by emotions or prejudices. So for example, one popular definition, judgment based on observable phenomena and uninfluenced by emotions or personal prejudices. Objectivity is associated with empirical observation, as opposed to feelings, emotions, or other thought processes. But various scholars say, not so fast, because the opposite of objectivity isn't bias, it's subjectivity. And we are all subjective because all perception is subjective. So we could make the distinction, and many people do, between objective facts and subjective opinions. So this slide gives two examples. Here's an objective fact. The Force Awakens is the highest grossing Star Wars movie. Here's a subjective opinion. The Empire Strikes Back is the best Star Wars movie. Or consider this one. These are oranges. I love oranges. The problem is that the standard distinction between an objective fact and a subjective opinion breaks down when we look closely at the problem of perception. So consider this slide. Three people all look at the exact same object. They all see it with their eyes in the same way. Nobody's colorblind. And yet their perceptions of this object are very different. And all three of these perceptions, including that you could make money by cutting down the tree and selling it, they're all right, but they're different. Different people can look at the same thing and have different perceptions of it. Here's another perhaps clearer example. Let's go back to those oranges. Are we really sure they're oranges? How do we know they're not tangerines or clementines or plastic fruit? Or how about this one? Is it a 6 or is it a 9? What all this adds up to is that people necessarily see things in different ways. It doesn't mean they're bad or good, or that one person is objective and the other is biased. It just means that we're human beings. So let's take the famous example of the 6 blindfolded people and the elephant. In this classic metaphor, we understand the metaphor to tell us that if we relied on only one report, we'd get a very wrong impression of what this thing is. At best, we would have a true but partial account. But now imagine that the blindfolds are taken off. And even if the people were not blindfolded, if they were all looking from the same angle, what we would obtain would be a partial perspective. So we might see the front of the elephant, but not the back. We wouldn't know how long the creature was. We wouldn't know whether or not it had a tail. And this then explains why it's crucial, why diversity is crucial to see the whole picture of the natural world, to find out the truth about the natural world. Because scientists are humans who invariably and inevitably bring their own values, preferences, bias, and prior experiences into their work. So the best available way to correct for that is by having diverse scientists who can ensure then that problems are examined from a range of different and appropriate perspectives. We all have different experiences, but in science, the goal is not to end up with your truth and my truth,
but to end up with truth. And so a diverse community isn't just politically correct, it's more likely to generate scientific claims that are actually correct. And isn't that what we want? Tudo bem. Tudo bem. Bacana, né? Esse tipo de. Peraí que eu preciso fechar aqui, senão vai começar a falar outro vídeo aqui. Voltando para cá. Esse tipo de palestra curta, né? Ela é bastante incisiva. Vê que ela parte, né? O exemplo que ela pega é a partir do feminismo, né? Das mulheres entrando na ciência, como a gente vai ver as fontes que ela se inspirou, mas é para as comunidades diversas, né? Se aplica a todo tipo de diversidade, né? Seja gênero, raça, etnia e tudo mais que a gente sabe. Eu acho muito interessante que ela traz, que vai além do que seja uma justiça social e uma reivindicação de direitos igualitários, né? Ela vai argumentar que você só tem objetividade mesmo se você tem diversidade. Então, mexe com um ponto forte do que seja ciência, né? Vamos lá, então, para o meu PowerPoint agora, para retomar essas ideias e aprofundar um pouquinho no que ela está falando, né? Mostrar as bases, e aí a gente pode depois levantar algumas questões para discussão, tá? Deixa eu pôr aqui já no modo apresentação. Não, não vou conseguir fazer isso. Tem que vir aqui por compartilhar. Ela. Agora tá, né? Tá no primeiro slide. Ciência e diversidade. Sim. Beleza. Então vamos lá, o título aí, né? E vamos lá, você vê que interessante, né? Ela vai falar de ciência, né, como conhecimento comprometido com a verdade. E essa ideia de ciência, nossa, ela vem lá da antiguidade, né? Vem da. Você vai para os gregos, você vai falar de episteme, que é a busca é o conhecimento verdadeiro, né? Que tem várias, então, como que se atinge o conhecimento verdadeiro, o que seria esse conhecimento verdadeiro, né? Então, a discussão sobre o que é ciência. Epistemologia, né, é o que ela está falando, ela está tratando da epistemologia, está falando do quê? De formas de elaboração de conhecimentos e dos critérios de validade. E a epistemologia é um campo que ele aparece no século XIX. Por quê? Porque aí você já tem a ciência solidificada, a ciência como um edifício maravilhoso. E os filósofos vão refletir sobre a ciência para entender a estrutura, né, o que mantém, né, quais as bases da estrutura desse edifício científico, usando uma metáfora aí, né? Então, olha, são várias as formas estudadas de elaboração de conhecimentos e de critérios de validade, né? E aí, se a gente pega, vamos pegar aqui a minha preocupação que eu coloquei, né? A epistemologia e o ensino de ciências, né? Então, aí qualquer texto que você vá ver sobre epistemologia e ensino, vai estar lá o positivismo, vai estar o Bachelard, vai estar o Popper, vai estar o Kuhn, né? Cada um falando de critérios, né, de como que se dá o conhecimento e critérios diferentes, né? Então, o positivismo, aquele conhecimento por acumulação, sempre indo para o melhor, né? Um conhecimento que é sempre aprimorado, que você tem uma linha de progresso que o acompanha, tal que você olha para trás e você vê as raízes do que está. Aí chega o Bachelard e sacode essa estrutura
positivista, embora, gente, embora o Bachelard ele queira ampliar as ideias do Comte. Isso aí ele fala na formação do espírito científico, não estou inventando, não. E é estranho, porque quando a gente fala isso para o pessoal da educação, eles querem bater em você, né? Por quê? Porque o Bachelard é o cara das rupturas, então o conhecimento ele é construído contra o conhecimento antigo, né? Só que para o Bachelard ele tem uma noção que existe sim uma verdade, um real e que sempre, mesmo que se vá por esses obstáculos, né? Vencendo, indo contra o conhecimento antigo, você sempre vai chegar mais próximo de uma verdade que existe por si, né? Então, ele tem essa ideia. Então, quando fala no. Os bachelardianos vão falar do real, né? Não é aquilo concreto, né? Vai ser aquela ideia mesmo de algo que tem que se chegar. Para o Popper vai ser o quê? A falseabilidade. Então, o conhecimento ele vai ser válido se ele passando por teste de falseamento, né? Então, não é comprovar como o positivismo fazia, mas é falsear o conhecimento, né? Resistindo a esse falseamento, então o conhecimento se firma como forte, tá? Como válido, né? Porque a epistemologia está preocupada com a forma e os critérios de validação. Aí chega o Kuhn para balançar o coreto, certo? O Kuhn que vai trazer essa ideia do consenso. São 3 pontos no pensamento dele que eu vou explorar aqui um pouquinho, mas primeiro vamos falar mais um pouquinho aqui dessa epistemologia e o ensino de ciências, né? Por quê? Por que que eles colocam tudo isso? Porque eles querem compreender, questionar a tal da visão empírico-positivista e a histórica que os professores teriam de ciência, né? Sinceramente, até hoje eu não entendo o que seria bem isso, né? Porque acho que o professor acredita no método científico, não é? Então, é uma preocupação bem válida, mas aí vem o pessoal da natureza da ciência, né? Que vão descrever, então, o que é ciência diante de alguns fatores, né, que foram até usados para fazer teste de se a pessoa domina o que seja a natureza da ciência. Mas aí são fatores que é da ciência atual, né? Se a busca do conhecimento verdadeiro, a ciência, então, ela é tão antiga, como eu falei no começo da apresentação, então essa questão da natureza da ciência com ah, com essas características que eles colocam, não se coloca. Então, aquilo antigo não seria ciência, né? Só seria ciência o que você tem hoje. Então, é um problema. E outra coisa que é recorrente, né, no discurso dos educadores é falar numa epistemologia do professor. Isso também eu não entendo, gente. O que seria essa epistemologia do professor? Porque as epistemologias são análises, né? Reflexões sobre como se elabora o conhecimento científico, né? E quais os critérios de validade. Então, ela não é de uma pessoa, né? É um sistema que vai, como a construção vai ser discutido, vai estar, né? Será que cada professor pode ter uma epistemologia, se existe essa coisa? Então, essas são umas coisas que me incomodam, né? E na questão do ensino, por quê? Porque parou aqui. Nem o FLEC, que é tão estudado, tem grupos de pesquisa em ensino de ciências que analisam a obra do FLEC, as ideias sobre o estilo de pensamento, tal, que é muito interessante, que inclusive, né, eles chegaram lá, né, segundo o introdutor dessas ideias aqui no Brasil, chegaram porque o Kuhn cita o FLEC, né, no prefácio da estrutura das revoluções científicas, né, nem o FLEC vai aparecer, assim, sabe, parece que epistemologia é só isso. E não é como a gente viu aí no TED da Naomi Oreskes, né?
Então tem muito mais coisa. Agora vamos ver o Kuhn, né? O Kuhn ele publica a Estrutura das Revoluções Científicas em 62, tá? O Kuhn ele tem a formação em física, certo? E ele vai analisar, então, falar, nossa, como é que será que se dá esse conhecimento? E aí ele vai lançar alguns conceitos bastante interessantes, né? Que eu separei 3 aqui para a gente comentar. O tal do paradigma, né? Ele vai falar que uma ciência estabelecida, ela é caracterizada por um paradigma, que seria um conjunto de ideias aceitas pela comunidade científica. E que aquelas ideias, elas funcionam para explicar os fenômenos, né? Todas as questões que estão sendo discutidas na época, né? E só que acontece, né, que às vezes vão surgir fatos, outras ideias, assim, que não vão ser explicadas por esse conjunto estabelecido, por esse paradigma. Então, aí que ele fala que entra num período de crise do paradigma, que vai ser o que caracteriza uma fase da revolução científica, de acordo com ele, né? A crise do paradigma, então, aquelas ideias não explicam mais tão bem os fatos, né? Então, começam a aparecer outras ideias, candidatas a ser um novo paradigma, e o que fecha aí? Fecha que aquele candidato a paradigma que for mais aceito pela comunidade científica, vai ser eleito, então, a nova forma de se pensar na ciência, tá? Então, de maneira simples, seria isso. Então, a ciência, né, as revoluções teriam um período que passa por uma crise, depois a ascensão daquele paradigma, aí fica todo mundo trabalhando com a cabeça naquele paradigma, que é o que ele chamou do período de ciência normal, né? E aí entra de novo, então vai sempre numa senoide, né? Então é uma coisa assim que ele, se para os positivistas você tinha uma reta, né, uma ascensão numa montanha, aí para o Kuhn você vai ter mais ou menos uma senoide, assim, dentro do que ele pensa que seria a elaboração do conhecimento científico, né? Veja que na epistemologia, né, eles usam a história da ciência, vão lá na história da ciência e pegam os episódios que combinam com as ideias que eles estão propondo, né? Então, o paradigma é uma coisa, o consenso, né, essa questão do papel da comunidade científica. Né? Isso aí era inadmissível, né? Porque a ciência, se é o conhecimento, ah, o conhecimento, né? Então ele teria que ser independente desse consenso, independente dos fatores sociais. E isso que ele quebra, né? Então você tem, pelo menos, a comunidade científica, que é quem vai escolher e validar aquele conhecimento, aquele conjunto de ideias que vai constituir um paradigma, né? E outra ideia importante que ele coloca é da incomensurabilidade. Essa aí é muito importante. O que é incomensurável? Não é que não dá para medir, mas é uma ideia que vem da matemática. Isso aí ele vai explicar num livro posterior, inclusive paradigma, ele fica a vida toda tentando explicar o que é, porque desde da estrutura já detectaram 18 ou 19 sentidos que ele usa a palavra paradigma, né? Mas a incomensurabilidade ele mesmo vai falar. Olha, tem conhecimentos, né? Como os conhecimentos são construídos e são consensuais pelas comunidades científicas, se muda a comunidade científica, né, que é um fator social, assim, se vai mudar, muda também, eu não posso, muda também o jeito, né, os critérios de validação daquele conhecimento. Então, a ideia de incomensurabilidade é que não dá para eu medir com a mesma régua. Por isso que eu critico lá a tal da natureza da ciência. Não dá para eu medir com essa régua o que é a ciência hoje, eu ir para um outro contexto, um contexto de um medieval,
um contexto de outra cultura, de outra época. Então, não dá para eu medir com a mesma régua, tá? É isso. Entretanto, a leitura da obra do Kuhn levou a interpretações diferentes. E aqui surge um pessoal, né, do Science Studies, né, dos estudos sociais da ciência, lá pelos anos 70, por aí, que o que eu vou falar aqui foi estudado aqui pela Lorraine Daston, né? Depois eu vou passar a bibliografia para vocês pelo nosso grupo WhatsApp, tá? Que vai ler o Kuhn de uma maneira e a história da ciência vai ler de outra. Como que é isso? Olha, nas palavras dela, né? Como um campo autoconsciente de investigação, os Science Studies surgiram inicialmente na década de 70 e o seu texto de referência foi uma obra na história da ciência, né? A estrutura da Revolução Científica do Kuhn. Esse Science Studies tem lá o tal do programa Forte, né, da Escola de Edimburgo, né? E tem os representantes franceses que aqui no Brasil se conhece mais, né? Que é o Latour, o Caillon, né? E o que eles leram na obra do Kuhn, né? O postulado a priori de que nenhum relato satisfatório de por que algumas afirmações científicas triunfaram sobre outras poderia apelar para a verdade ou solidez epistemológica superior das afirmações vencedoras, né? Então, ó, se a comunidade científica que discute tem ideias que são igualmente boas, mas vai escolher uma, certo? Então, não é necessariamente porque ela é melhor, superior do que a outra, mas é uma decisão da comunidade científica. O que eles induzem a partir disso, né? Que verdade ou falsidade das crenças científicas são simétricas, entendeu? Então, o que quer dizer? Que tudo vale, né? E esse é um problema, né, com esses autores pós-modernos, né, que vão chegar a essas ideias aí da simetria, então tudo vale, tudo é igual, que é um perigo, porque descaracteriza mesmo conhecimentos importantíssimos e que têm a sua lógica interna, que é diferente da lógica da ciência, né? Mas que não é equivalente à ciência, nada tem que equivaler à ciência, né? Então é uma coisa bastante complicada. Como que a história da ciência leu, né? Leu aqui, ó. A teleologia deve ser repudiada como uma forma narrativa na história da ciência. Aquilo lá, ó, você sabe que vai chegar sempre no melhor, não é? Que lá no passado, eu olho para o passado, vejo o que eu já tinha, o que eu tenho hoje, vejo vestígios do que eu tinha hoje, então eu já sabia que eu ia chegar numa coisa melhor, mais perfeita, né? Então, a história da ciência não poderia mais ser entendida como constante progresso em direção a algum fim. Isso que é teleologia, né? Chegar a ter a meta de chegar a um determinado fim. Numa aproximação cada vez mais perto da verdade sobre a natureza, né? Em vez disso, os historiadores da ciência devem se esforçar para entender a ciência do passado em seus próprios termos, reconstruindo a razoabilidade, se não a racionalidade atemporal dos argumentos de todos os lados, né? Então, isso que a gente chama, né, o pessoal que está aí acostumado aqui com as nossas empreitadas, que a gente chama de contextualização, né? De estudar como é que era a ciência e a sociedade naquele período, para a gente entender como que as pessoas pensaram, né? Mas, segundo a Daston, tem pontos comuns, né? Tanto a simetria quanto a ciência no contexto voltaram a atenção acadêmica para a controvérsia científica e para a interação da ciência com a sociedade como campos promissores de investigação. Então, isso foi importante, né? As leituras do Kuhn, seja do Social Studies ou do Science Studies ou da história da ciência, levou aqui a questão da interação com a ciência e sociedade
deva ser analisada, né? Aí ela coloca também um ponto de divergência, certo? Depois de Kuhn, os Science Studies e a história da ciência adotaram deliberadamente uma posição de estranhamento em relação à ciência contemporânea. Mas eles o fizeram por diferentes razões, que, em última análise, levaram a divergências sobre o status da ciência e sobre como estudá-lo. Estudos sociais da ciência desconsideram a validade das verdades científicas, né? Porque tem aquela noção de simetria, tudo vale, eu não estou preocupada. Tudo são narrativas, como dizem os pós-modernos, né? História da ciência assume que a ciência do passado deve ser entendida em seus próprios termos, ou seja, independente da ciência atual, né? Então, essa é a divergência. Entretanto, ó, as duas ideias levantaram suspeitas nos cientistas, né? Como é que você vai saber o que eles estavam pensando? Ou se vale tudo? Como? Ciência não é um tipo de conhecimento específico? Tudo vai ser ciência, né? E aqui eu pus uma observação minha, né? Os Science Studies também levaram a levantar suspeitas sobre a ciência, né? Porque se você tem essa questão da simetria do vale tudo, então a ciência está sob suspeita, é mais um conhecimento, né? Que é tão válido quanto a elaboração de horóscopo, vamos dizer assim, né? Aí vamos entrar na Orestes, né? Então, como eu já falei para vocês, ela começa, ela escreve esse livro, né, na época do negacionismo, dessa questão da desconfiança em cima da ciência, né? Dos mercadores da dúvida, do achar que tudo vale a mesma coisa. Então, ela resolve escrever esse livro, Por que Acreditar na Ciência? Eu tenho essa edição, mas eu vi agora que eu comprei faz tempo já. Mas eu vi agora que tem uma tradução para o português que foi feita em 22. Não vi se a tradução tá boa, tá? Mas tem tradução também. Então, foi um livro escrito para responder essa questão aqui. Por que que eu tenho que acreditar na ciência? Que foi colocada para ela numa palestra. Então, eu acho ela como pesquisadora e como cientista muito interessante, porque ela escuta as perguntas que fazem para ela, né? E ela foi atrás de responder. Tem razão, por que que ele tem que acreditar na ciência? Por quê? Porque tanto a divulgação científica, os jornais, tudo vão falar muito nos produtos da ciência. Fala pouco desse processo de como se elabora o conhecimento científico, né? Então, isso parece que é uma coisa, né? O Latour mesmo fala que é a caixa preta lá, né? Aquela ideia que ele coloca, né? O que está acontecendo aqui, quais as políticas que estão em jogo, né? Isso é no sentido do Latour que ele vai colocar. Mas como se elabora o conhecimento? Na escola também poucas vezes se discute isso, né? Na faculdade também. Aí só quando quando você está entrando, vai para uma iniciação científica aí começa a perceber como é que é a coisa, né? Então ela capricha nisso, vai discutir como se elabora o conhecimento científico e vai além, né? Vai colocar questionamentos, né? Como eu já falei, esse livro é antecedido por esse aqui, né? Os Mercadores da Dúvida, como um punhado de cientistas obscureceram a verdade nas questões, desde o tabaco até o aquecimento global, tá? Ela escreve em 2010 esse livro, tá? E ela vai estudar isso, como se estabelecem os consensos na ciência, né? E o que torna um consenso mais forte. Ela começa a discutir isso aqui e também, e aí vai para esse livro como Porque Acreditar na Ciência, avançando mais no tema, tá? Aí ela vai, eu trouxe um trecho só para a gente analisar aqui e pensar nisso, né? Que é um recapitulando que ela coloca. Há atualmente ampla concordância entre historiadores, filósofos, sociólogos e antropólogos da ciência de que não existe um método científico singular
e que a prática científica consiste em comunidades de pessoas tomando decisões por razões empíricas e sociais, utilizando métodos diversos. Mas isso nos deixa com a seguinte pergunta: se cientistas são apenas pessoas que fazem seu trabalho, como encanadores, enfermeiros ou eletricistas, e ela está usando esses profissionais, porque ela tem uma discussão, né? O que é um especialista antes e usa eles? E se nossas teorias científicas são falíveis e sujeitas a mudanças, então qual é a base para a confiança na ciência? E ela diz: sugiro que nossa resposta seja dupla. O seu, né, o da ciência, o constante engajamento da ciência com o mundo, seja o mundo natural, seja o mundo social, e o seu caráter social. Tá? O caráter social, então, segundo ela, que vai dar a base para a confiança. Né? Então, vê que ela acaba com aquela ideia que a gente sempre combate, né, do gênio na ciência, que descobre tudo sozinho. Não, ele tem que estar lá vivendo na sociedade, não tem essa, não. Consensos fortes, então, são construídos em comunidades constituídas por muitos cientistas que tenham diferentes pontos de vista. Ela vai pegar essa ideia de ponto de vista da epistemologia feminista dos anos 70 e 80. Tá? Principalmente ela se baseia na Ellen Longino, né, que ela cita até no TED, essa filósofa. Tá? E eu trouxe aqui um trecho do que a Ellen Longino fala nesse livro clássico dela, né? Ciência como Conhecimento Social, Valores e Objetividade na Pesquisa Científica. Quando, por exemplo, pressupostos básicos são compartilhados por todos os membros de uma comunidade, né, pressupostos básicos, quer dizer, aquela comunidade vem todo mundo de um grupo que tem determinadas crenças, determinados valores, certo? Todos os membros de uma comunidade, eles adquirem uma invisibilidade que os torna indisponíveis à crítica, porque eles estão tão infiltrados lá naquelas ideias que eles nem veem, fica invisível, não parece que tem pressupostos a isso. Né? Eles não se tornam visíveis até que indivíduos que não compartilham os pressupostos da comunidade possam fornecer explicações alternativas para os fenômenos sem esses pressupostos. Como, por exemplo, e aqui ela vai citar nada mais, nada menos do que o Einstein, né? Einstein pôde fornecer uma explicação alternativa para o experimento do interferômetro de Michelson Morley, porque ele não compartilhava o pressuposto da velocidade variável da luz. Tá? De tudo isso, conclui-se novamente que e ela pegou um exemplo de ciência, né? Vamos para um caso assim, por exemplo, dos estudos sobre sobre a histeria, né? O caso das mulheres, né? Não tinha mulher estudando isso aí. Então, por que chama histeria? Né? Estéreo é o útero, né? Então era aquela loucura que só as mulheres tinham, né? Não tinha mulher na comunidade científica para colocar outro ponto de vista, né? De tudo isso, conclui-se novamente que quanto maior o número de pontos de vista diferentes incluídos em uma determinada comunidade, mais provável é que sua prática científica seja objetiva e resulte em descrições e explicações de processos naturais que sejam mais confiáveis do que seriam de outra forma. Tá? Mas não adianta pôr uma mulher, um negro, uma mulher negra. Não, tem que ser um monte mesmo, para trazer mesmo esse ponto de vista diversos pontos de vista. Porque aí você tem, ela advoga e a Naomi Oreskes vai por aí também, que sem diversidade você não tem ciência boa, você não tem uma ciência completa. Então, não é o que ela fala na TED, dá para entender, né? Não é por uma questão de justiça social que você tem que ter mais mulheres, mais negros, mais pessoas de várias etnias na ciência, pessoas que pensem diferente.
é para você ter uma ciência melhor, né? Então, isso é muito, muito forte a colocação dela, né? É bem diferente. Isso aí não tá colocado em questão nas discussões que se tem sobre ciência e diversidade. Vocês já ouviram falar nisso? É mais assim, você vê, então vai ter um projeto, tem que pôr um monte, tem que ter mulher, tem que ter negro, tem que ter indígena, tem que ter todo mundo lá no projeto, né? Não que isso não seja importante, tem que ter as cotas, tem que ter a justiça social. Mas não é porque é uma questão de justiça social, é porque a ciência vai ficar melhor mesmo, né? E ciência, gente, a gente pode falar, é um conhecimento que é produzido pelo, o chavão, como é que é? Peraí que tem várias coisas. É homem, branco, hétero, cis, europeu e de jaleco, certo? Então, a ciência é isso. Gente, mas ciência é uma coisa poderosa, sabe? A gente não pode deixar jogar fora. Então, tem outras epistemologias, né, que vão querer jogar a ciência fora. Falar, não, olha, tudo é igual, tal, então eu vou valorizar agora outras coisas e vou deixar a ciência eu jogo fora. Não dá para jogar fora. Não dá. A gente tem que ter isso aí porque é uma conquista da humanidade, é nossa. E tem que ser de todo mundo. Não pode ser lá dos homens brancos, cis, pereré, pororó, etc., que eu já falei, e toda vez eu tenho que lembrar como é que é, né? Então, essa questão que eu queria colocar para vocês, porque essa autora me marcou mesmo nesse viés, né? Sabe? Porque ela vai pegar lá no feminismo, mas se estende para todas as outras minorias no campo científico, né? Quem não está lá. O Cleiton quer fazer uma pergunta, Cleiton? Eu queria, um exemplo que eu vi essa semana na Hum, internet, eu queria saber se meio que se encaixa com o que a senhora está dizendo. Vem da biologia. Alguns biólogos especialistas em felinos têm visto em relação àquele senhor que a onça atacou, que a onça matou ele, estavam propondo que um felino como que nós não fazemos parte da cadeia alimentar do bicho, aquela coisa toda. Aí tem um indígena que está fazendo muito sucesso na internet, chama da Aldeia. Aí ele hum. fez um vídeo de volta, falou: esses biólogos não sabem de nada. Claro que elas comem gente, sim, já tentaram comer minha avó, já tentaram comer meu irmão, meu filho, ou seja, ele tem uma visão, né, da observação dele na aldeia de que realmente, por mais que o biólogo diga que não, que é muito raro, é poético uma onça matar um ser humano, ele fala que não. Então, assim, essa junção de todas essas ideias iria proporcionar para a gente uma visão mais ampla, né, do objeto. Seria isso, mais ou É. menos? Isso aí, por quê? Porque, por exemplo, quem vem de uma comunidade específica, tipo uma cultura indígena, uma etnia, tá? Quem vem de um quilombo, que tem uma cultura própria também, vai ter outro ponto de vista, né? Então, vai ser importante. Agora, em termos do conhecimento, tem diferença dos conhecimentos, não em termos de qualidade, mas em termos de como ele é elaborado. Então, ele chegou a isso que a onça come gente mesmo, que come, concordo, né? Fica dando bola, vai comer, né? A, mas o que que tem? Tem uma observação que vem da comunidade toda, que observa por longo período de tempo para chegar nisso. Vamos pensar o caso do conhecimento sobre as ervas curativas, né? Não precisa não identifica o princípio ativo, né? Mas identifica para que serve, né? Então, são conhecimentos que têm características diferentes. Então, aí eu não vou chamar esse conhecimento de ciência, porque nada para ser bom precisa ser ciência, sabe? Ciência é um tipo de conhecimento, tão valioso quanto medicina chinesa, certo? Então, que tem base empírica na cultura tradicional chinesa, numa cosmologia que, inclusive, é diferente da nossa, né? Então, é isso. Aí a Ana quer fazer uma pergunta.
Eu queria fazer um comentário, professora, não sei se faz muito sentido. Na verdade, dois comentários. Um, quando você fala sobre a epistemologia do professor, né? Eu lembrei muito de uma epistemologia que eu falei dela em um artigo, que eu não sei se vocês conhecem, que é a epistemologia periférica. Esse termo é cunhado pelo autor Tiajuru, da Andrea, e que é um conceito de epistemologia que, assim, particularmente no meu conceito de pesquisa, eu gosto muito. O que considera, né, quando a gente fala sobre objetividade, subjetividade? Ele considera a vivência que produz identificação com sujeitos de pesquisa. Então, essa vivência do professor, essa vivência do pesquisador, oriundos, por exemplo, né, por vezes de mesma classe social, de códigos compartilhados, e que é uma vivência compartilhada que há de se realizar escolhas, né? E que isso permite o cientista compreender as escolhas e motivações dos participantes de forma mais profunda e autêntica. E aí eu não sei se era nesse sentido que, por exemplo, às vezes esse termo é trazido, mas quando eu lembro, né, pensei assim agora, pensando essa epistemologia do professor, nessa epistemologia que carrega toda a sua questão de vivência e subjetividade, porque eu venho de duas formações, né, tecnicamente. Eu venho da educação, então, onde esse assunto sobre objetividade e subjetividade é algo superado, né, vamos dizer assim, tecnicamente. A gente sabe a relevância da subjetividade, que ela é precisa, mas venham de um mestrado de tecnologias, né, que muitos professores, muitos docentes não consideram subjetividade, ou seja, não leve nenhum tipo de subjetividade para os seus textos. Eu já ouvi isso. Ou seja, Será que é desconsidere as possível? suas. Exatamente, desconsidere as suas vivências, desconsidere as suas narrativas de vida, desconsidere os seus achismos, se isso pudesse, se, por exemplo, né, como eu falo muito sobre racismo e antirracismo, se é que isso pode ser considerado algum tipo de achismo, né? Então, assim, desconsidere isso, desconsidere o que você já passou, o que você já sofreu. E eu já ouvi isso no mestrado, eu faço mestrado, né, aí na PUC, então, assim, tô terminando agora, mas, assim, desconsidere, e aí eu vou e converso com outra professora da educação, e aí eu, né, até ali na dissertação eu fico, ai, meu Deus, né, naquela dúvida ali de aluna, e se acharem que eu tô sendo muito subjetiva? Ela falou assim, onde que você ainda tá ouvindo isso? Aí eu falei assim, eu estou ouvindo, né? E ela falou assim, não, porque é um programa de excelência, né? Não é uma crítica ao programa, mas ainda é uma crítica de como se enxerga a ciência, de como se considera, como você pode trazer fatos, né? E, por exemplo, a epistemologia periférica que o Tiajuru traz é totalmente ignorada, porque a sua vivência e esse seu contato entre o sujeito que pesquisa e entre o sujeito que vive com o sujeito que aprende e o sujeito que ensina, né? Isso aí é totalmente. A gente não tem mais essa separação. E na tecnologia existe essa ruptura. Não, não é isso. Seja objetiva. E ser objetiva é desprezar o que vem para tornar essa Perfeito. sua objetividade. É. Então, você está vendo como é um conceito de objetividade diferente que a Naomi Oreskes traz? E ela está no meio, está lá dentro da ciência, entendeu? Sabe? Aí que a gente tem que pensar até, porque tem muitas epistemologias, né? Agora, tem muitas linhas epistemológicas dentro da ciência. Agora, o professor, e em geral o pessoal das ciências, fica nessa familhinha que eu te falei, chegou no cum, já está tudo resolvido, é tudo revolução, meu, entendeu? Então, esse que é o problema, a gente está muito bitolado ainda. Agora, aí você escolhe. Agora, eu discordo de jogar a ciência fora, entendeu? Acho que a gente não tem que jogar, a gente tem que se apropriar dela. Tem que entrar nela e também todo mundo poder, pelo menos, ter uma experiência de apreciação da ciência.
tá? Não é todo mundo virar cientista, isso é besteira falar, né? Mas o que que você tem que fazer? Ter a pessoa ter que nem tem uma experiência com uma obra de arte. Não tem a formação de apreciadores de obra de arte? Tinha que ter a formação de apreciadores de ciência também, né? Reconhecer, né? E essa ciência dura mesmo, né? E como que ela funciona? Não sei se a ciência, como a gente tem hoje, entra aí nessa parte dessa afetividade toda que você coloca. Acho que não, né? Mas como que a gente vai colocar, pelo menos, não considerar que seja um viés quando você fala de que, sim, eu sou uma mulher que faz ciência, eu tenho uma visão que é diferente do que o cara assista, ou não sei o que, aquele todo discurso que eu fiz lá atrás, certo? Eu tenho, sim, essa visão diferente. Agora, não adianta ser um, hein, gente? Catar um Machado de Assis, por exemplo, tá? Não vai ter mudar a Academia Brasileira de Letras, embora ele tenha fundado, certo? Então não vai mudar, né? Então a gente tem que pensar nisso, tem que ter mesmo. Por isso que tem que ter política de cotas, tem que ter formação de pessoal, de mulheres, das pessoas de várias raças e etnias. Tem que ter essa participação. Não é só justiça social, é para a ciência melhorar mesmo, né? Isso aí tem mais um argumento. Você ia falar, você falou duas coisas da epistemologia do professor, é que o pessoal, quando fala epistemologia do professor, fala nessa familiazinha. Já fala assim, olha, o professor tem uma visão, como é que é? Ó, é assim, Annelise, empírico, positivista e a histórica, é isso? É, é o chavão, entendeu? É isso, a Eu, epistemologia do professor? não, eu ia mesmo completar isso que a senhora acabou de falar, que é trazer mais do que justiça social, é trazer, sim, um entendimento da ciência e é se pôr como um cientista, né? É considerar, e considerar todas as vozes, porque quando a gente fala, muitas vezes, em diversidade, em inclusão, os termos vão meio que se confundindo e a gente É, vai para uma diversidade que ao menos não houve possibilidade de permanência para essa inclusão, é, né? E é isso. Precisa ser uma academia diversa, mas antes disso, ser uma academia inclusa. sim. E tem até uma autora, a Débora Machado, e ela fala que a academia ainda não está preparada, né? Totalmente para isso. E não está preparado. Essas pesquisas, nossas pesquisas vão ser questionadas. Falar de gênero será questionado, falar sobre raça vai ser questionado, falar sobre equidade, falar sobre feminismo vai ser questionado. E aí a gente fica nesse questionamento, mas não desistir, se impor, sim. Não como um número, mais uma pessoa preta, mais uma pessoa diversa, mas mais uma pessoa que pesquisou a fundo a ciência e realmente sabe do que está falando, né? E eu acho que é isso um pouquinho que ela É. traz. Não, e não é mais uma, tem que ser mais um monte, entendeu? Tem que ser Sim, muita, certo? Por quê? Porque aí você vê, você olha, as mulheres são maioria no Brasil, né? E as mulheres na ciência? Tem os levantamentos que colocam. O último que eu vi era de antes do Bolsonaro, que depois parou, agora deve ter voltado de novo. A maioria das mulheres não estava em cargo de chefia. Subia na carreira, mas não alcançava cargo de chefia. Isso na pesquisa científica, tá? E outra coisa também, as áreas que elas estão mais na área de saúde, nutrição, aquela área do cuidado, né? Que sempre foi atribuído para as mulheres, né? Atribuído porque aí eu li, nossa, tem que ler a Silvia Federici, né? Que ela vai falar que por que que acontece isso, né? Por que que a mulher fica aí com os cuidados? Porque ele não é remunerado. Né? Então, tem todo um movimento também de ter um tipo de remuneração desse trabalho que chama o trabalho reprodutivo, né? Não é um trabalho produtivo, não vai lá para a fábrica, mas é um trabalho que garante que o marido, os filhos e todo mundo vá para a fábrica, né? Ou vá ser motorista de Uber, ou seja, o que for nesse momento aí do esfacelamento das relações de trabalho, né?
Então, é uma coisa que a gente tem que... Tem muita coisa para pensar. Olha, a Sandra Cortellini chegou. Oi, querida, tô com saudade de você. Tudo bom? Desculpe meu atraso. Imagina, sempre é bem-vinda. Estava no trabalho e acabei me atrasando, tá? Mas É, sempre aqui, sempre aprendo muito. Obrigada. e traz as contribuições também, né? Sandra, professora de História, professora da rede pública, né? E estamos aí, mas a coisa não é fácil, né? Então, eu trouxe esse tema também, né? Que eu estou pensando até num curso de extensão sobre essa questão, que acho que está precisando, né? Para a gente discutir essa Certeza. diversidade de uma forma mais incisiva, né? Vamos dizer assim, mais incisiva, né? Quer falar, Marco? Sim, Pro. Eu estou Diga. rascunhando algumas reflexões aqui, diante das falas aí. Vê se eu estou certo aqui, professor, que eu gosto de escrever as coisas aqui, ó. Ó, ó, Então, seria que eu vou dar, rascunhei ó, aqui. é assim, ó, se você tá certo, assim, eu ponho um C na sua resposta. Se você tá errado, eu ponho um X, tá Tá bom, bom? então deixa eu baixar. Ó, então, a diversidade de pontos de vista sobre um objeto de estudo não significa falta de objetividade, de qualidade ou excelência, quando analisado de forma crítica e contextual. Isso. Seria mais ou menos nessa linha, que a construção do conhecimento científico e sua estrutura interpretativa está em constante transformação e revisão. É. Estaria mais ou menos no contexto assim Isso aí. do debate, né? Que a gente faz? Põe certo ou põe errado para ele? Ele pediu. Eu acho que é legal, né? É um caminho pensar assim, o Marco gosta de fazer umas frases assim complicadas de efeito, assim. Mas acho que ficou legal essa colocação. O que vocês acham? Ana? Eu acho que ficou muito bom, tá? Eu acho que ele fez uma síntese, né? Hum. Estava pensando aqui, porque enquanto a professora apresentava, fiquei pensando assim, como nós, professores, que seja, né, na escola básica ou na formação de professores, a gente pode estar promovendo essa questão, sabe, de olhar vários pontos de vista e essa diversidade que eu achei muito importante, né, a questão de não ser um exemplo de um do outro, mas de ter um número, É. esse olhar, né, professora, esse olhar, esses diferentes pontos de vista tão necessários para a gente olhar para a ciência, e a gente observa, assim, que não se discute, como foi falado, não se discute isso no ensino. Não. Não se discute. E fica somente naquele chavão ou na mesma coisa sempre, né? E daí a gente não avança. A gente não avança e a gente acaba, eu fico pensando assim, a gente acaba falando das mesmas coisas, nos aborrecendo, né? A gente fica aborrecido com os mesmos questionamentos, com as mesmas constatações. Poxa, de novo isso. E daí eu vou ter que falar mesmo. Então, olhar para essa perspectiva eu achei fantástico, sabe? Também tá borbulhando muita coisa na minha É. mente. Mexe mesmo. E aí dá para entender também que não pode ser um. Por quê? Porque um pode ser o carinha lá, o médico lá de Santa Catarina, lá como é que chama? Do Jorginho, né? O amigo do Jorginho lá, que foi lá em Cerro Queimado e fez a experiência com a cloroquina, entendeu? Fala, eu sou um cientista incompreendido, sabe? Muitas vezes tem cientista incompreendido? Tem, mas é 1 em 10 que ele tá mais tá dando bola mais dentro do que um Einstein, entendeu? Que aparece de vez em quando, né? Por quê? A ciência não anda por gênios, não, né? Ela anda pelo trabalho coletivo.
né? E pelo contexto social. Então, esse que é o perigo, né? Você vai respeitar os pontos de vista, mas tem que ser o ponto de vista de um coletivo, sabe? Não pode ser o ponto de vista de um só, né? O ponto de vista de um só é opinião, né? Fala aí, Cleito. É o que a professora Annelise falou, me fez ter um pensamento aqui. Por mais que a gente tenha uma ciência, eurocêntrica, mais que a gente tenhamos currículos e sequências didáticas meio que voltadas para essa realidade, eu estou pensando aqui, ainda nós, como professores, ainda podemos fazer a diferença, né? Porque a gente realmente fica muito preso àquele padrão estabelecido. Então, vou dar aula, eu vou preparar aula meio que de qualquer jeito, por N motivos, e é o que está ali, eu vou pôr o que está ali. Aí o cara esquece que na história da matemática tem, por exemplo, artefatos lá da Núbia lá que falam de números primos. Então, eu posso colocar isso, ponto final, porque eu sou o professor, eu tenho total autonomia dentro da aula, não vou prejudicar o currículo nem ninguém, né? Então, eu acho que a gente precisa também sair um pouco desse comodismo, né? E procurar fazer a diferença com o que a gente tem ali, porque a gente ainda tem a nossa voz, a nossa autonomia, né? Nossa Por autoridade enquanto. como professores, né? Era só isso mesmo. Como ela falou, isso veio na minha mente. Legal, muito legal. Tem por enquanto, né? Porque esses slides aí da rede pública estão assim, né? Levando ao professor ser um dador de aula, né? Entretanto, o professor sempre acha brecha, né? Então, é isso que é a esperança, é essa a esperança que eu tenho. Apesar que meus colegas ficam falando, não, Lena, agora tá diferente, ninguém vai ter tanta vontade de fazer, ganhar muito pouco. Gente, mas quem tá lá com esses meninos que agora só quer saber de tela, sabe? Tem, assim, condições, assim, muito precárias nas escolas. As escolas cada vez mais sucateadas, né? Quem tá lá, gente, tem muita força, sabe? Tem muita força, né? E acha brecha, né? O Marco Antônio tá achando brecha, os alunos da Annelise, a Isabel com certeza, né? Então a gente tem a Sandra, tá lá, né, na luta, nas aulas de história, né? Então é um negócio que a gente tem que preservar, tem que lutar por isso. A autonomia do professor é fundamental, né? E a gente precisa, né, como a gente está conversando aqui, a gente precisa valorizar o debate na sala de aula, sabe? Por quê? Porque, vem a coisa pronta lá, eu falo aqui, tá, vem a coisa pronta, mas se não precisa fazer daquele jeito, vai ter o slide, tá, mas tu pode até, tá, o slide tá aí, tudo mais, mas provoca essa meninada, sabe, a pensar, porque o que a gente percebe, assim, quando a gente trabalha as questões de estágio, né, que é onde eu também atuo, eles vão para as escolas e já vem no discurso, sabe? Eles dizem assim, mas esses alunos são pobres, não sabem nada, entendeu? O professor mesmo vai lá, o professor que está lá na escola diz isso, daí eu falo assim, gente, será que é verdade mesmo? Ou será que a forma como está sendo conduzido, né? A gente diz, ele de repente não sabe aquela frasezinha que eu quero que ele saiba, que está lá, né? Aquela definição prontinha. Vamos fazer os estudantes, ter voz. E quando eles abrem esse espaço, assim, até para eles dizer assim, não, qual é o teu... Porque eles trazem uma cultura, eles trazem uma carga, né, de vivência muito forte, né? Que tem que ser, de alguma forma, aberto aqui na sala e dizer, o que tu pensa sobre isso, né? O que você pensa sobre esse questionamento, essa questão que nós estamos discutindo, um tema social, um tema que pode ser debatido, né? Antes nós falamos que a Naomi, né, fala, por exemplo, do aquecimento global e de coisas das mudanças climáticas. O que se pensa sobre isso? Então, vamos começar por essa questão. Por quê? Porque daí eles começam a falar e a gente começa também a entender o que eles estão pensando sobre isso, e não vem só a minha ideia, né?
Aquela ideia pronta, não sei, é algo que a gente precisa também valorizar e abrir espaço. Verdade. Tudo bom. Tudo bem, chacoalhou, né? Chacoalhou? Essa é a ideia. Eu sou que nem o Chacrinha, eu cheguei para confundir, não para explicar, né? Ah, e aí, né, o que isso tem a ver com a interdisciplinaridade? Exatamente porque quando a gente falou, né, o que a gente entende por interdisciplinaridade? É você ter um objeto de estudo recortado e que ele exige um tratamento que você olhe por vários lados, né? E você estabeleça novas relações entre os fios dos conhecimentos de cada ciência necessária para aquela análise, né? O que são? São pontos de vista também, né? Essa questão do ponto de vista, eu acho que é bastante forte essa ideia que, na verdade, é da Ellen Longino, né? Essa professora ainda é viva, ainda está por aí dando entrevistas, mas já está aposentada, né? Mas ela trabalhou muito, tem vários livros, vários artigos, tem uns que vocês baixam até de grátis aí na internet, tá? E então e tem umas entrevistas em português também, que dá para ler mais facilmente, né? Porque, gente, não cai na tradução da inteligência artificial, que ainda está muito ruim, né? Melhorou um pouco. Ah, eu lembrei de uma coisa. Tem uma outra professora que trabalha com a questão das mulheres na ciência, que é a mais famosa, aí vocês devem conhecer melhor, que é a Londa Schrimberger. A Londa Schrimberger é lá de Stanford, do mesmo lugar que a Longino é, né? E a Londa, ela fez uma observação, isso já há vários anos, em relação ao Google Translator, né? O tradutor do Google, né? Então, ela fez umas construções que aparecia, né? Porque em inglês tem o he e she, que é diferente, né? E eles usam bem diferente os artigos, tal, não sei o quê. Como era um assunto que ela estava falando que era de ciência, tal, muito complexo, aí colocou ela como sendo homem, entendeu? Na tradução era homem, não tinha jeito. Então a inteligência artificial ela é viciada, né? A gente sabe disso aí, né? As leituras faciais que não tem o reconhecimento dos traços para negros, não tem para indígenas, né? Então só é aquela coisa do caucasiano. Quero ver que o Lula vai trazer a segurança lá dos chineses, como é que vai fazer, né? Vai ser tudo chinês agora, né? Que isso aí é tão errado, né? Porque a gente fala, nossa, olha para oriental é tudo igual. Aí eles olham para a gente também, acham que é tudo igual, né? Porque realmente é uma coisa cultural. E a inteligência artificial vai atrás disso, né? Então, é um problema sério. Como é que a gente vai fazer também a diversidade na inteligência artificial, né? Tudo bem. Mais alguma questão, pessoal? Todo mundo vai pensar muito nisso. Aí eu coloquei também um desafio na outra semana de vocês pensarem num tema sociocientífico para fazer um relatozinho. Alguém teve tempo de fazer isso ou a gente deixa para a próxima? Né? Que agora também já vai entrar últimos dias do semestre, fechamento de nota, pelo amor de Deus. A ideia da próxima reunião é a gente trabalhar com tecnologia, tá? Tecnologia e educação, que é um dos grupos temáticos que tem aqui, tá? Então, eu vou falar com o Cleiton e com a Ana depois para a gente combinar umas coisas aí para a gente discutir, tá bom? Eles fazerem uma apresentaçãozinha, certo? Combinado. Combinado? Então Só não tá, gente. pode ser no dia 13 de junho, que é a minha defesa. 13 de junho, depois você põe no grupo lá, Exatamente daqui a um mês é a minha defesa. E além da manda o minha cartazinho que eu defesa. ponho no grupo. Combinado. E no Além, dia da minha defesa também tem um evento do Pretide. Todo mundo conhece o Pretide?
Acho Acho que que não. não, né? É. O Pretide, gente, é um grupo, é um coletivo que eu fundei na PUC, no programa de tecnologias. Seria um grupo de pesquisa, mas não deu certo porque não tinha nenhum professor que trouxesse representação, que quisesse assumir o grupo. Ia ser um núcleo, não foi um núcleo, e ele ficou como um coletivo. Ele surge para a gente discutir questões raciais e tecnologia, discutir racismo algorítmico, entre diversas outras coisas. E ele vai fazer um ano, no dia 13 de junho também. Então, assim, a gente vai ter a nossa reitora de relações comunitárias. Então, quem não puder ir, eu vou tentar ver um videozinho para gravar e vocês assistirem. E é isso. E o Que dia Pretide da semana que é? vai ser numa sexta-feira. Ah, tranquilo, aqui as reuniões são sempre na terça. Isso, a minha defesa é às 4 horas Sexta-feira, e 13, olha, a pessoa não tem superstição, hein? não, Olha, vai ser um dia de sorte, minha de defesa e o sorte, ainda que evento é do dia de Santo Pretide. Antônio, ainda é dia de Santo Antônio. É isso, Legal, gente. Ana, estaremos lá. Quem tiver, a Quando a gente senhora vai me lá ver. colocar no grupo, aí eu coloco lá direitinho, Maravilha, tá bom? E maravilha, obrigada então. pela recepção hoje de primeira vinda. Obrigada a todo mundo. Imagina, todo mundo que tá no mesmo, na mesma energia, né, no mesmo barco, né, indo aí para entender, né, que é a interdisciplinaridade no ensino, né, como que a gente pode promover os projetos interdisciplinares, né, e pensar também nessas questões, né, epistemologia, que é ciência, diversidade na ciência, certo? E na próxima, vamos lá, tecnologia e educação. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, pode terminar a gravação, Camila. Muito bem.